todos. Gostava que aqueles que têm Bíblia ou podem ler, que me acompanhassem numa leitura. São 16 versículos apenas, em João, capítulo 3. João, capítulo 3. E versículos 1 a 16. Vou procurar ser breve. João 3, versículos 1 a 16. Eu vou ler os primeiros 16 versículos para podermos ter uma ideia do contexto da história. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu do céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui, a leitura. Eu fiz propósito para terminar aqui no 16, que é nada mais, nada menos que o versículo mais citado na Bíblia. E tem os seus motivos, e vamos ver porque é que será hoje. Para aqueles que nunca perceberam isso, vou-vos tentar mostrar porque é que o versículo de João 3,16 é de facto um versículo especial. Mas antes, eu nunca vos li, nem citei nenhum epitáfio. Não é algo que eu tenha feito alguma vez. Mas eu dei de caras com um epitáfio do túmulo de um crente chamado John Barrett. E ele pediu para ser escrito, ou melhor, eu não sei se foi ele que pediu ou se alguém escreveu em nome dele. Mas o que está escrito no túmulo de John Barrett no epitáfio é isto. Aqui jaz o corpo de John Barrett, ancião ou pastor da igreja de Everton. Leitor, já nasceste novo? Pergunta que o epitáfio do túmulo de John Barrett diz. Não existe salvação sem novo nascimento. Nasci em pecado, é como se fosse o John a falar. Por isso é que eu acho que foi ele que escreveu isto. Nasci em pecado em fevereiro de 1716. Ou seja, ele nasceu em pecado, ou seja, nasceu como pecador, como todos nós nascemos como pecadores. A data de nascimento dele física foi 1716. E estive na ignorância do meu estado de pecado até 1730. Ou seja, só em 1730 é que ele percebeu que era pecador. Desde então, vivi orgulhosamente fazendo obras para a minha salvação. Até 1754. Ou seja, o homem percebeu que era pecador, mas escolheu o caminho de tentar se salvar ele próprio, fazendo coisas. Até 54. Em 55 fui admitido como pastor de Everton. Mas voei para Jesus como único refúgio em 1756. Só que um parênteses. Ele foi admitido como pastor, mas só voou um ano depois para Jesus. É possível nós sermos crentes, servimos a Deus, mas não o conhecemos de perto. Fecha parênteses. E eu gosto da sinceridade do John. Ele diz as coisas boas e diz as coisas más dele. Não é comum isto no epitáfio. E termina: e adormeci em Cristo, a 22 de janeiro de 1793. Eu queria citar a pergunta: leitor, já nasceste novo? E essa é a pergunta que eu vos queria fazer esta noite. Ouvintes, já nasceram de novo? Segundo o Manual de Tradições Hebraicas, e vemos aqui a história de Nicodemos, um homem especial, importante na nação hebraica, que se encontra com Jesus. Eles sabiam, segundo a Mishnah, que é o Manual de Tradições Hebraicos,
essa Mishnah, que é um manual de tradições, o que é o normal, convencional hebraico, dizia que qualquer judeu, por ser judeu, entrava no reino de Deus, só por ser judeu, a não ser que blasfemasse ou fosse culpado de apostasia. Mas o Nicodemos não teve problemas nenhuns. O Nicodemos, apesar de saber disso, ele quis saber a opinião de Jesus. Uma coisa é a tradição, uma coisa é aquilo que lhe foi ensinado, outra coisa foi ele ir ter com Jesus para saber, Jesus, por outras palavras, o que é que tens a dizer sobre o assunto? E sabem que Jesus respondeu, no versículo 3, diz assim, na verdade, calma, na verdade. O que é isto na verdade? Significa amém, amém. É verdade, é verdade. Os irmãos, quando estão aqui e tiveram um bocadinho, houve pessoas que oraram aqui. Nós dissemos amém no fim. Não é comum dizermos amém antes de ouvir a oração. Certo? Por exemplo, pedem aqui para eu orar. Eu vou orar, amém, amém. Não, deixem o homem falar, depois se eu concordar, diga amém. Mas aqui, Jesus está a dizer, o que eu vou dizer é tal modo de verdade, que antes de eu dizer já é verdade. É verdade, é verdade. E depois disse a seguir. Porquê? Porque o que ele ia dizer não era verdade. Para o contexto daquela época. O que ele ia dizer não era sequer conhecido. O que ele ia dizer era esquisito. Nascer de novo. Então o Senhor Jesus diz, o que eu vou dizer, preparem-se. É forte, mas é verdade. É verdade. E a Bíblia hoje em dia, antes de sequer nós abrirmos, tenham a certeza que o que está cá escrito é verdade. É verdade. Depois o que vão ouvir, podem gostar ou não gostar, mas é verdade. É verdade. Antes sequer de eu começar a dizer alguma coisa pela Bíblia ou qualquer outra pessoa, o que está aqui, mesmo não sendo dito, é verdade, é verdade. Hoje o mundo tem muitas teorias sobre o que é que acontece depois da morte. Muitas. Tal como a Mishnah, há muitas teorias, há muita coisa. O que eu vos aconselho a fazer como Nicodemos é ir ter com ele e perguntar pela Bíblia qual é a verdade. Então, eu tinha 4 perguntas para vos fazer hoje. Primeira, a quem se destina o novo nascimento? É a primeira pergunta. O novo nascimento é para quem? Eu agora vou tornar um objeto um bocadinho mais leve. Quando alguém diz, eu nasci de novo, nós, no nosso subconsciente, eu nasci numa família já cristã, eu não sei o que é estar do outro lado. Eu estava a falar com alguém sobre isso e não é que eu desejasse, eu dou graças a Deus por isso, mas há pessoas que dizem, eu vinha do mundo e eu fiz isto e isto e conheci o outro lado. Eu não conheci o outro lado. Uma vez alguém disse-me, pois para ti é fácil porque tu não conheceste o outro lado. É verdade, eu tenho esse privilégio de não ter conhecido o outro lado. Mas quem o conhece também sabe a diferença entre ser crente e sabe o que é que já passou. E sabe que não quer voltar a passar. E então, quando nós dizemos, eu nasci de novo, no subconsciente do mundo há 3 tipos de pessoas que nós imaginamos que aquela pessoa é. O primeiro tipo de pessoa é, tu és o tipo emocional. Tu és aquele tipo que gosta de ter encontros emocionais. Nada contra, mas o que eu vou dizer não é nenhum tipo de algo contra. Mas estou a imaginar aquela pessoa naquele culto, mãos no ar, os olhos fechados, a chorar enquanto canta. És o emocional. Tu gostas desse tipo de encontros com Deus de nascer de novo. É um tipo de pessoa que nós, que o mundo cataloga quando se diz que se nasceu de novo. O tipo emocional. Pois há o tipo imoral. Tu és aquele que já deu cabo da vida toda. Volta e meia eu estou na rádio e volta e meia aparece aquelas rádios que todos nós já ouvimos também, em que aparece, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, já destruí e até que encontrei Deus. E nós, nosso subconsciente, mais um caso daquele tipo, não estamos, até se calhar é verdade, mas reparem, aquela ideia de nascer de novo associamos sempre a este tipo de pessoas, que têm a vida completamente destruída. Então, Deus entra em cena para salvar. Segundo tipo de pessoa. O mundo também pensa que nascer de novo é para os radicais. Para aqueles que, tipo, radicais conservadores de extrema-direita. E nos Estados Unidos acontece muito. É o tipo de pessoas que, tu és aquele tipo que nasce novo. Eu quero-vos mostrar que Nicodemos prova que tudo isto é falso. E eu vou ver um a um, desmontar isto um a um, pelo exemplo de Nicodemos. Primeiro, quem era Nicodemos? Nicodemos tinha um nome judeu, era um judeu com um nome grego, Era um judeu com um nome grego. Ele era membro do Conselho do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal de Justiça da época, composto por 70 pessoas. Ele era um dos 70 judeus mais influentes de Israel. Um dos 70. E quando Nicodemos apresenta-se perante Jesus, ele diz no versículo 2, Rabi, bem sabemos que és mestre. Bem sabemos que és mestre. Eu acredito, ele fala no plural, eu acredito que ele vinha com a missiva de alguns do Sinédrio para falar com Jesus. Olha,
bem sabemos que és mestre. Ou seja, eu tenho mais alguns que não tiveram coragem de vir cá esta noite, mas eles gostavam de saber o que eu vou fazer. Eles também querem saber as respostas. Nós sabemos que tu és mestre. Diz lá então o que é que tu me tens para dizer. Estão a ver o Nicodemos, alguém formal, líder de uma elite, um dos 70 homens mais importantes de Israel, a ser um tipo emocional, à procura de experiências metafísicas? Não. Mas ele precisava de nascer de novo. Precisava ou não precisava? Jesus disse-lhe, tu precisas de nascer de novo. Mas ele era um tipo emocional que precisava de experiências emocionais? Não. Primeiro mito, out. Segundo, falei nos imorais, aqueles que têm vida completamente destruída, não é? Ele era fariseu. Fariseu significa sair para fora para viver uma vida de acordo com a lei. Ele, moralmente falando, era impecável. Impecável. Mais, seria um conservador radical extremista de extrema-direita? Um conservador radical ou um radical qualquer impõe a sua opinião sobre os outros. E ele estava ali para ouvir a opinião de Jesus. Ele era alguém que estava permeável para ouvir Jesus. Então concluímos que Nicodemos, isto parece um caso de quase CSI, não é? Mas vamos ver. Concluímos que Nicodemos não era emocional, não era imoral, não era radical, mas precisava também de nascer de novo. Seja qual for o teu nível de moralidade, que te aches que és muito boa ou muito boa, tu precisas de nascer de novo, tal como Nicodemos também precisava. E também faço o contrário. Por muito mal que tu aches que és, por teres feito 30 por uma linha, isso não te torna, não te inibe de nascer de novo também. Deus não te fecha as portas por isso. Segunda coisa. Segunda conclusão. Eu não me recordo, e se porventura o que eu for dizer for um disparate, que me corrijam, que Jesus tenha dito a alguém o que disse a Nicodemos: tu és mestre em Israel. Tu és mestre em Israel. Jesus reconhecia em Nicodemos legitimidade moral. Ele não era nenhum imoral. Não era. Mas ele tinha que nascer de novo. Finalmente, conclusão da primeira pergunta. Nascer de novo aplica-se a quem? Irmãos, a todos. Todos precisam nascer de novo. Os morais, os emocionais, os radicais, os formais, os que são imorais, os que não são morais, os que são radicais, os que não são radicais. Todos precisamos nascer de novo. E já vamos ver o que isso significa. Mas eu queria começar por aqui. Quem é que precisa nascer de novo? Todos. Todos. E a Bíblia diz, Romanos 3,23, todos pecaram. É a Bíblia que diz, Romanos 3,23, todos pecaram. Não foram só alguns, não foi só o mundo ocidental, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus. Agora é necessário aproximar o homem de Deus novamente. Novo nascimento, de onde é que ele vem? A segunda pergunta, o novo nascimento aparece de onde? Eu vou citar Jonas 2,9. Do Senhor vem a salvação. E cito Efésios 2,9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não veio de vós, é dádiva de Deus. A salvação é uma dádiva, é um presente que Deus dá ao homem. Quando pensamos em nascimento, nós pensamos, e isto é novo nascimento, Deus não faz as coisas de qualquer forma. Deus é perfeito. Escolheu a alegoria de um nascimento, de um bebê a nascer. Vocês que já tiveram filhos, quem é que o bebê tem que fazer alguma coisa para nascer? Não é a mãe. É ou não é verdade? Sobretudo a mãe. E quando Deus diz, tu precisas de nascer de novo, é como se tu precisas de ser um bebê a nascer de novo. Mas eu já fiz tudo por ti. Tu não tens que fazer absolutamente nada. O novo nascimento vem de Deus. Vemos que Deus viu que nós temos um problema que é pecado, pensou nele e criou uma solução que já vamos ver. Portanto, primeira pergunta, o novo nascimento é para quem? Para todos. Segunda pergunta, vem de onde? É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Terceira pergunta, houve novo nascimento, o que é? Eu estou a procurar fazer-vos perguntas para todos percebermos de forma mais simples possível o que isto significa. É uma coisa muito séria. O novo nascimento, o que é? Nascer de novo implica, no grego, obter algo que vem de cima. O Nicodemos tinha tudo o que podia ter cá de baixo. O Nicodemos era rico, era famoso, tinha notoriedade, possivelmente era jovem, era reconhecido, tinha poder, mas não tinha paz. Não tinha ligação a Deus. Sentia-se incompleto. Por isso é que ele fez questão de se encontrar com Deus e ouvir da parte de Deus qual poderia ser a solução que a Mishna não lhe dava. Porque ele sabia que não era suficiente o que tinha.
Lemos que todos nascemos em pecado, devido ao pecado, separados de Deus. E isso gera um problema espiritual que só pode ser resolvido com uma solução espiritual. Por isso é que, como vamos ver, não há nada que eu possa fazer para resolver um problema espiritual usando recursos materiais. É porque estamos a escolher uma dimensão errada para resolver uma dimensão diferente. Problemas espirituais resolvem-se com soluções espirituais. Por isso é que o Senhor disse, é necessário nascer no Espírito. Como é que é isso possível? Eu vou ler Tito, e que se me puderem acompanhar, Tito 3, 3 a 7. Esta passagem é super importante. Tito, capítulo 3, versículos 3 a 7. Nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos aos outros. Ou seja, está aqui uma descrição de qual é o nosso estado antes de nos salvarmos. Mas, eu gosto deste mas. 3:4. Quando apareceu a benignidade e amor de Deus, o que é isto, benignidade e amor de Deus? É a salvação, é a possibilidade de nós nascermos de novo, mas eu vou explicar. Nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, esta salvação, esta oportunidade, esta solução não deriva da minha capacidade, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Como? Pela lavagem. Ou seja, a Bíblia está a dizer que nada depende de nós e que Deus criou uma solução que nos permite salvar, que para Deus, aos olhos de Deus, é como se fosse uma lavagem. Estávamos sujos e Deus nos lava completamente. E essa lavagem é feita de duas formas. Pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo. A regeneração, no grego, significa paligenésia, novo nascimento. Que é a mesma palavra que está em João 3, quando fala de novo nascimento. Ou seja, Paulo aqui está a dizer a Tito que todos nós precisamos também de um novo nascimento. E esse novo nascimento é concretizado com a ação do Espírito Santo em nós, que nos transforma, que nos lava completamente. E o que eu acho impressionante é que este novo nascimento garante duas coisas. Se dizerem o resto, vão perceber. Para que, sendo justificados, ou seja, lavados, salvos, novo nascimento, sejamos feitos herdeiros. Herdeiros do quê? Segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, quando eu nasço de novo, eu ganho a vida eterna? Sim, é verdade. E outra coisa que me passou, sendo justificados. E quando eu nasço de novo, aquilo que eu tenho de culpas perante Deus são anuladas? Sim, é o que significa ser justificados. Então o nascimento é isto. Eu vou resumir como se fosse um resumo da lição de hoje. Ok? Em algumas palavras que é nascer de novo. Eu vou ler, que é para não me enganar e não me esquecer de nada. O novo nascimento é algo que não merecemos, que Deus preparou para todos, como eu já expliquei, que resulta de uma ação do Espírito Santo em nós, que me permite ficar justificado perante Deus e ter a esperança da vida eterna. É isto que significa nascer de novo. Agora a pergunta que se impõe é, como é que eu posso nascer de novo? Que é a pergunta que vale $1 milhão, não é? Como é que eu posso nascer de novo? Havia um homem, que é o carcereiro de Filipos, que perante o drama de ver os presos a sair da prisão, porque Deus abriu as portas das prisões e se os presos fugiam ele era morto, ele chega-se ao pé de Paulo e diz assim, o que é que eu posso dizer para me salvar? O que é que Paulo responde em Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, eu para me salvar, para nascer de novo, tenho que crer no Senhor Jesus Cristo e vou ser salvo? Exatamente. Mas se lerem na passagem de João 3, o versículo 16, eu queria te compor um bocadinho esse versículo. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabem, nascer fisicamente, como eu já disse, não requer escolha da nossa parte. Eu não escolhi nascer. Algum de vocês escolheu nascer? Não. Os vossos pais decidiram. Alguns. Muitas vezes nem decidem. Acontece. Mas espiritualmente falando, acreditem, não há novo nascimento sem eu querer. Sem vocês quererem. É uma decisão pessoal. Por muito que a família toda queira que vocês se salvem, se vocês não se quiserem salvar, vocês nunca se irão salvar. A salvação é uma coisa pessoal que depende de vós. E um dia que quando chegarem ao pé de Deus, não podem dizer que ninguém esteve convosco a torcer. A decisão era vossa. Sempre foi vossa. Pode ser vossa. Só depende da vossa decisão. Não depende de vós, a vossa salvação, mas a decisão, o trigger, aquilo que faz o início, depende de vós.
Deus, para poder assumir a minha culpa dos meus pecados, teve que assumir a minha natureza. Deus, para poder assumir a minha culpa, a culpa que era devida ao homem, teve que ser homem, a minha natureza. Porque se Deus não assumisse a natureza humana, não poderia assumir a culpa do homem. E por isso é que Deus enviou o seu Filho unigênito. Ou seja, a versão humana de Deus. Ele assumiu a natureza humana para poder assumir a culpa, para poder dar, que é o sacrifício. Então, eu vou tentar ajudar-vos. A palavra-chave deste versículo para mim é crer. Crer. E há muita confusão no nosso mundo, mesmo no mundo cristão. O que é que significa crer? Crer significa várias coisas. Eu queria que vocês estivessem com muita atenção. Eu já não demoro muito mais tempo. Eu queria que vocês percebessem isto. Primeira coisa que devem crer. Ninguém se salva se não crer que Deus existe. Há um versículo que diz assim: Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu posso ser feito filho de Deus, mas qual é a contrapartida? Aos que creem no seu nome. João 1,12. Ninguém é feito filho de Deus se não acredita que Deus existe. A primeira coisa que devem crer é que Deus existe. Ok? Se não acham que Deus existe, então estamos mal, porque não podem aceitar uma salvação de um Deus que recusam acreditar que existe. Entendem? Mas se quiserem que nós os ajudemos a perceber que Deus existe, estamos cá para isso. Segunda questão que temos que perceber no crer. Que a salvação é um ato de amor de Deus para com o homem. O Senhor fez-se homem, sofreu na cruz a pena que me dizia respeito a mim e a vós. Ele fez-se pecado por nós, como diz em 2 Coríntios 5:21. E isto é amor. Eu devo crer que o ato de Deus para comigo não foi um ato porque lhe apeteceu ou porque dava jeito. Deu trabalho, custou, foi um ato, foi uma expressão de amor. Eu tenho que crer nisto. O que é que eu preciso de crer mais? Desculpa, agora vou ser mauzinho, mas precisam de crer que são pecadores. Ninguém é salvo se não reconhece que é pecador. Eu também sou pecador. Todos somos pecadores. Todos pecaram. E há outro versículo que diz em Tiago 2,10. Há aqueles que dizem, mas eu faço tudo na maioria bem. Ah, é? Ouçam. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Epá, calma lá. Isto é uma bitola muito alta. Deus é injusto. Quer dizer, eu faço 99% bem. Falho numa, sou logo culpado de todos. Lamento, é o que a Bíblia diz. Eu não tenho que achar bem, nem achar mal. É o que a Bíblia diz. Mas Deus dá uma solução. Deus, tu não precisas te preocupar em cumprir a lei, porque tu jamais a cumprirás. A lei é demasiado pesada. Só precisas de crer. Só precisas de crer. Nisto que eu vos estou a dizer. Que somos pecadores, que a salvação é um ato de amor, que Deus existe, que te precisas de arrepender. Não é só... Há pessoas que dizem, eu sei, eu agi mal, mas não se arrependem. E porque não se arrependem, amanhã agem mal outra vez. Eu sei, eu não devia ter feito isto, mas não se arrependem. E amanhã fazem mal outra vez. Quantas vezes nós? Eu não devia fazer isto. Arrepender é mudar de mente. É virar ao contrário o caminho. E podem haver pessoas que vão, domingo após domingo, à igreja, sabem que estão mal, sabem que precisam de salvar, mas nunca se arrependem. O reconhecer que é pecador não é suficiente. Esse reconhecimento de pecado deve ser acompanhado com mudança de vida. Como? Eu arrependo-me. Eu não quero mais continuar neste caminho, porque eu sei que um dia vou-me ver face a face com um Deus que não é só amor, também é um Deus justo e pode ser um Deus complicado de enfrentar. Não quero enfrentar o Deus tirano, porque Deus não vai ser suave se chegarmos ao outro lado e não tivermos isto bem resolvido com Ele. Para terminar, temos que crer que não podemos fazer nada para merecer a nossa salvação. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Estou a citar faseadamente Efésios 2, 8 e 9. Deus nunca selecionou um pacote de salvação para que vocês pudessem chegar ao cima, nós pudéssemos chegar acima e dizer ao céu, olha, oh Deus, eu portei-me bem, eu consegui, então vá, ninguém, mas salva de palmas. Não, Deus não fez isso. Deus sabe que nós não conseguimos. E se houvesse alguma coisa que pudéssemos fazer para ser salvos, nós chegaríamos ao céu em postura de orgulho, não em postura de humildade. E Deus abate os orgulhosos. Deus não gosta de orgulhosos. Eu ia criar uma solução que partisse no orgulho e na força própria. Crês nisto que eu te falei? Não digam, não respondam. Crês? Creem? Então tenho notícia para vocês. Estão salvos. Ou então, se têm dúvidas, digam, eu creio nisto, Deus. Ou então, ajuda-me a perceber isto, Deus.
vou-vos contar uma história. Que não é história nenhuma. É uma carta que uma jovem enviou a um crente chamado Timothy Keller. E o título da carta é As Minhas 5 Vidas. Ouçam esta carta, que é o resumo da vida de uma rapariga, que neste momento tornou-se mulher. Quando eu era jovem, isto para vos mostrar que muitas vezes nós tentamos conquistar a nossa salvação com o esforço próprio. Quando eu era jovem, cresci numa igreja muito conservadora e eu sentia-me muito bem. Com os meus valores e a minha estrutura moral, eu me considerava muito boa pessoa. Muito moral, muito certa, os outros muito errados. Estou agora a acrescentar. Mas todos nós corremos esse risco, atenção. Nos achamos melhores que os outros. Não somos. O facto de conhecermos Deus não nos torna melhores que ninguém dos que estão lá fora. Somos iguais, tão pecadores como os outros, salvos pela graça de Deus. Mas às vezes estamos na igreja e achamos que somos melhores que os outros. Não somos, irmãos. Somos iguais. Este sentimento de ser a pessoa muito correta e certinha colocou-me sobre muita pressão. E decidi abandonar a igreja. E sair e viver aventuras e paixões umas atrás das outras. Se na minha primeira vida me sentia bem porque me considerava muito moral, na minha segunda vida, ela chama-se segunda vida, sentia-me bem porque era amada. E há muitos que fazem essas experiências porque querem ser amados. Porque querem ter o colinho, querem ter o afago e dão um passo para a segunda vida. Enquanto tivesse alguém comigo, eu me sentia preenchida. Mas dei cabeçadas violentas. Fui maltratada, fui rejeitada e sofri bastante. Até que cheguei à minha terceira vida. Após ter conversado com umas amigas, elas me disseram: tu tens de te libertar, tens que apostar em ti, na tua carreira, tu não podes construir a tua identidade em torno de um homem, tens que procurar ser uma mulher independente, com uma carreira de sucesso. Foi o que eu fiz. Tirei formações, lancei-me nessa aventura, até que me sinto tão miserável como nas outras vidas passadas. Entretanto, conheci alguém que me disse: o que precisas é de fazer mais voluntariado. Dedicar-te aos outros, apostar em causas sociais, e foi assim que cheguei à minha quarta vida. Ajudava pobres nas ruas. Isto aconteceu, é? Mulheres das prisões, pessoas com dificuldades em hospitais, até que cheguei a um ponto de total exaustão. Pudera? Vocês já viram? A um ponto onde consigo resumir a minha vida nas próximas palavras. Primeiro, achava-me alguém por me considerar moral. Depois, achava-me alguém por me sentir amada. Depois, pensei ser alguém em virtude do meu sucesso profissional. E, finalmente, procurei me sentir viva ajudando os outros. Até que conheci o Evangelho. E percebi uma coisa: eu tenho tentado a minha vida toda a procurar a minha própria salvação. Não acham fantástica esta história? Eu nem vou comentar. Voltando a Nicodemos, para terminar mesmo. 5 minutos e fecho. Como é que termina a história de Nicodemos? Eu já vi muitas mensagens sobre isto e devo ter passado algumas, mas eu gosto mais de como termina muitas vezes a história de Nicodemos do que até este início. Isto é bom, mas como termina é muito melhor. A última vez que lemos sobre Nicodemos é no capítulo 19 de João. Quando, eu vou citar, o Senhor Jesus morre e ele e José de Arimateia vão buscar o corpo a Pilatos do Senhor Jesus. Tratam-no, preparam-no para a sepultura. O Nicodemos, o membro do Sinédrio, vai fazer trabalho que é um trabalho complicado, que era só dedicado a pessoas mais pobres e humildes, que era preparar um corpo para a sepultura. Este homem, um dos 70, já não teve vergonha de ir ter com Pilatos. Já não foi escondido, se calhar, mas não teve vergonha, foi ter com Pilatos e perguntou: eu quero o corpo do Senhor Jesus e quero prepará-lo. Eu vou citar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite de Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Vocês não acham que mudou? Não vemos nunca nenhum versículo dizer Nicodemos converteu-se. Eu não estou a dizer isso. Agora, eu acredito que vou vê-lo no céu. Eu acredito que vou vê-lo no céu. Eu acredito nisso. A tradição hebraica, que é apenas a tradição, diz o seguinte, que eu não sei se aconteceu, mas é o que a tradição diz, que Nicodemos foi batizado por Pedro e João mais tarde, na altura ainda era normal batizar, foi expulso dos fariseus e banido de Jerusalém, por ter se identificado com Cristo na sua morte, foi expulso dos fariseus e banido. A família foi reduzida a uma pobreza extrema. O historiador Fótios relata que Nicodemos morreu sendo espancado até à morte por uma multidão enfurecida pela sua devoção a Cristo.
Isto é tradição. Mas podem-lhe perguntar quando chegarem ao céu, que eu acho que ele vai lá estar. Eu acredito que Nicodemo estará no céu. A grande pergunta é, mas também não é importante. Deus não fez questão de dizer A mais B que estava. Há coisas mais importantes. A pergunta é, tu vais lá estar? Tu vais lá estar? Ou vamos continuar a adiar uma decisão que é uma decisão eterna, com consequências eternas? Irmãos, Deus é um Deus de amor, mas com Deus não se brinca. Que o Senhor nos abençoe.